Olá, sejam bem-vindos ao canal Finanças e Educação. Hoje, como vídeo, teremos como investir com pouco dinheiro em ETFs. Nós, pessoas humanas que trabalhamos todos os dias para chegar ao final do mês e ganharmos o nosso ordenado, por vezes temos dificuldade em fazer certos tipos de investimentos. Porque, muito simplesmente, porque temos sempre receio que não iremos conseguir ou que as coisas não darão resultado. Portanto, não iremos conseguir o valor que pretendemos para investir ou que as coisas não darão resultado, que tendemos a perder dinheiro. Daí o motivo de eu ter pensado em fazer este vídeo para vocês. Vocês sabiam que é possível investir com apenas 20 ou 50 euros por mês? Isso mesmo, 20 ou 50 euros por mês. Não é muito, é um café por dia. Hoje vou-te mostrar como usar os ETFs para começar a investir de uma forma simples, eficaz e acessível. Seja com 20, seja com 50 euros, com o dinheiro que tu preferires. Neste vídeo você vai aprender o que é um ETF, porque é que ele é ideal para quem tem pouco dinheiro e como começar a investir passo a passo. Vamos lá ao nosso vídeo. Primeira questão. O que são ETFs? ETFs, em português, são fundos de índice negociados em bolsa. O ETF, que é um fundo de índice negociado em bolsa, não é nada mais, nada menos que um aglomerado de ações dentro de um produto, que é o ETF. E que, em inglês, o nome original do ETF significa Exchange Traded Fund. Isto, tal como o nome indica, é um fundo de índice. Logo, se é um índice, nós vamos negociar aquele fundo de índice em bolsa. Para resumir, e para quem não entendeu, imagine um único investimento que contém várias ações ou títulos e permite que você tenha acesso a uma carteira diversificada com apenas uma compra. Primeiro, você tem um único investimento que contém várias ações ou títulos. Estão lá dentro. Não vai comprar uma ação, vai comprar uma parte do ETF. Se não comprar o ETF inteiro, compra uma parte do ETF. E essa parte inclui partes de várias ações, dependendo do número de ações que constitui o ETF. Os ETFs podem ser constituídos por várias ações e títulos. Há ETFs com 3.000 ações. Há ETFs com 100 ações. O que conta é o ETF que nós escolhermos. E, assim sendo, quando compra aquela parte do ETF que escolheu, quando compra o ETF inteiro, comprou partes de empresas. E o que é que isso faz? Faz com que tenha acesso a uma carteira diversificada de ações com apenas uma única compra. Se comprar as ações separadas, que pode fazer, tem que comprar uma ação de uma empresa, uma ação de outra e por aí fora para ter um volume diversificado. Se comprar um ETF, não precisa, porque já está tudo dentro do ETF. E a diversificação é a nossa maior arma para mitigar as perdas do nosso dinheiro, caso exista. Está comprovado que os ETFs rendem de 8 a 10% anual, mas também se pode dar o oposto, como em tudo. Um ETF é sempre um investimento a longo prazo. Vamos pensar num ETF como uma cesta cheia de frutas, um cabaz. Você vai ao mercado, quer comprar uma maçã, um pero, uma banana e comprando uma unidade de cada tem que pesar as diferentes frutas porque elas têm cada uma ter o seu preço. Se o senhor da frutaria tiver já um cabaz onde vos proporciona uma fruta de cada daquelas que vocês querem e ele já tem um preço final, vocês compram o cabaz. Isto é o ETF, é o mesmo conceito. Daí o ETF são muito bons para pessoas que vão investir com pouco dinheiro pela sua diversificação. Com um único ETF você investe em várias empresas. Está a diversificar o seu investimento. E a diversificação
é uma das partes cruciais para o investimento do ETF e ganharmos dinheiro. Segundo, o ETF tem baixo custo de manutenção. Vocês têm ETF com todos os tipos de taxas de administração e estes ETFs são administrados por administradores que gerem o conteúdo do ETF. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se, por exemplo, houver uma ação que deixa abaixo de uma determinada percentagem, o administrador vende essas ações e compra outras que estejam mais bem qualificadas para o ETF. Esse valor administrativo normalmente são a partir dos 2% e há valores administrativos de percentagens para todo o tipo de cliente e tipo de ETF. Muitas vezes as taxas de administração dependem de ETF para ETF e de empresa detentora do ETF para empresa. O ETF tem uma negociação simples. Porquê? Porque você pode comprá-los na bolsa como se fossem ações. Os ETFs estão disponíveis na bolsa de valores. Logo, podem comprar como comprar uma ação, inclusive as percentagens do ETF, desde que o vosso corretor o permita. Vocês podem comprar 1%, 5%, 10%, 50% do ETF. Porquê é que os ETFs são ideais para quem tem pouco dinheiro? Desde o início temos vindo a falar que o vídeo é acerca de como investir com pouco dinheiro em ETFs. Já o vimos. Porquê? Agora vamos ver o oposto. Porque é que os ETFs são ideais para quem tem pouco dinheiro. Primeiro ponto, temos um baixo investimento inicial. Ao comprá-los na bolsa, você pode investir na percentagem de um ETF. Não é preciso comprar o ETF todo. Vocês têm ETFs que custam mais de 1.000 euros. Ora, se comprarem 10%, mesmo se o ETF, por exemplo, custar 1.300 euros, se comprarem 10%, são 130 euros que pagam por uma parte do ETF, 10%. Se comprarem os 100%, já são 1.300 euros. Daí o baixo investimento inicial, onde podemos investir em ETFs com pequenas quantias e, lá está, muitas vezes a partir de 20 ou 50 euros. Daí se os tornar acessíveis para qualquer pessoa que queira começar. Segundo ponto, a diversificação. A diversificação reduz-nos o risco de colapso. Em vez de colocar todo o nosso dinheiro numa única ação, vamos distribuí-lo pelas várias empresas que constituem o ETF. Lá está. Sendo assim, o administrador do ETF, quando verifica que há uma ação que não está a desempenhar um bom desempenho no seu ETF, automaticamente ele vende aquela ação e torna a colocar uma outra mais bem cotada no mercado bolsista. Por isso, nós pagamos uma taxa de administração e não se precisamos de preocupar com esse ponto. O ETF tem uma facilidade enorme para iniciantes. Porquê? Porque o ETF acompanha o índice automaticamente. O valor do ETF é gerido pelo desempenho das ações que lhe são constituídas. Daí ele acompanhar os índices automaticamente. Vocês não precisam se preocupar em escolher as melhores ações, porque há um administrador que faz isso. Daí vocês pagarem uma percentagem ao administrador. Por exemplo, temos o ETF, o Vanguard FTSE All World, que permite que você invista em mais de 3.000 empresas globais com uma única compra. São mais de 3.000 empresas. Há pouco eu disse-vos que as empresas dentro do ETF não há um total de empresas. Mas há ETFs que podem ter só 100 empresas ou menos e até, neste caso, estamos a falar de um ETF com 3.000. São 3.000 empresas mundiais. Não são americanas, não são europeias, são mundiais. Vamos ver como começar a investir.
o passo a passo prático do investimento. Primeiro passo, escolher uma corretora confiável. Tem que procurar corretoras confiáveis. Analisar, informar-se e que ofereçam ETFs com baixas taxas. Tenho aqui marcado algumas, eu não faço publicidade a nenhumas, compreendam, simplesmente estão marcadas para que vocês vejam o nome. XTB é uma corretora com taxas baixas, DEGIR é uma corretora com taxas baixas e há muitas outras. Depende daquilo que vocês procuram. Cada pessoa adapta-se a um determinado tipo de corretora. Segundo passo, abrir a conta. Abrir a conta, depois de ter a corretora, o processo é muito simples e pode ser feito online em poucos minutos. É só seguir os passos. Muito importante, tenham sempre um endereço de e-mail para poderem registrar a conta, dados atualizados, número fiscal, bilhete de identidade, porque, como se trata de corretoras e vocês vão comprar ETFs, há declarações a preencher, eles vão vos pedir, porque tudo tem que ser declarado às finanças. Por exemplo, o ETF distributivo distribui os dividendos para a vossa conta, tem que ser declarado no IRS. Se for um ETF acumulativo, não é preciso declarar na conta, excepto quando se vende esse ETF, por causa das mais-valias. Terceiro passo, definir o orçamento. Lá está. Você define o seu orçamento que pretender. Veja quanto pode investir por mês e é esse valor que investe por mês. Nada mais. É um investimento a longo prazo. Estamos a falar de 5, 10, 15, 20, 30 anos. Aquilo que pretender. E aproveita, faz um pé de meia. Portanto, estabelecer o valor mensal, tipo 20, 50 euros, que você possa investir regularmente. Quarto passo, muito importante, escolher o ETF certo. Há que pesquisar, analisar ETFs globais. ETF como o Vanguard FTSE All World, o iShares MSCI World, que eles oferecem uma ampla exposição ao mercado. E eu recomendo ETFs acumulativos. Acumulativo porquê? Porque se eu meto um distributivo, se eu ganho pouco de dividendos de um ETF, por exemplo, se um ETF me pagar de 3 em 3 meses 1 euro, eu vou lucrar 4 euros no ano. O que é que eu vou fazer com esses 4 euros? Nada. Se o mesmo ETF for acumulativo, esse valor que me é pago é reinvestido. Portanto, o acumulativo acaba por ser melhor. Dá-vos mais rendimento. Daí eu aconselhar o ETF acumulativo. Compre e acompanhe. É o quinto passo. É comprar o ETF e acompanhar o desempenho de tempos a tempos para ver como é que ele se progrediu, mas nunca se esqueça, o investimento em ETFs é um jogo a longo prazo. Não tenha pressa em ganhar dinheiro, porque não vai ganhar de um dia para o outro. Estamos a falar de 5, 10, 15, 20 anos, o tempo que achar que é necessário. Meus amigos, hoje vocês aprenderam que começar a investir não precisa de ser complicado ou caro. Com os ETFs, você pode transformar pequenos valores mensais em um grande património ao longo do tempo. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo. E deixem nos comentários qual é o ETF que acham mais interessante para começar ou se querem que eu analise algum ETF que vos despertou o interesse e façam um vídeo. Muito obrigada por estarem aqui até ao fim e até à próxima.